é uma coisa na frente, tentando fazer que essa se volte contra os projetos de Deus. Ele sabe como trabalha. E aí pode ver, esse texto é muito interessante. Mateus capítulo 4, versículo 3 a 10. Pode ver. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem sabe qual viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Muito bem, três coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. Primeiro, se é filho de Deus. Olha como que ele vem. Querendo trazer o quê? Dúvida. Levar você a pensar, a ver se é. Segundo, Dúvida sobre a sua identidade. dúvida sobre a sua identidade. Identidade do reino. Identidade do reino. Olha aqui. E a segunda, apóstolo? Se é filho de Deus. A segunda vez. Olha aqui. Irmãos, e quantos líderes até já pode ter aproximado de você e pedido oração com as pessoas, justamente porque o diabo está acusando. E uma das maneiras de acusar é essas perguntas dubidosas, como o apóstolo colocou, do seu caráter, da sua reputação, da sua integridade. Quer dizer, se é, faça isso. Mas se é, faça isso. E eu vou obedecer. Eu vou ouvir o diabo. Eu não vou estar ligado em Deus, ligado na palavra. E a terceira coisa, tudo isso te darei. E diz que o diabo é dono de alguma coisa. Quer dizer, tudo isso te darei. Você sabe o que o diabo vai dar? Colher todas as consequências do nosso plantão. Porque não tem nada para dar, para oferecer. Agora, quando ele pronuncia, quando ele diz assim, olha, se é, eu sou, você está duvidando de mim? Você está me julgando, está me condenando, está duvidando, há uma outra palavra que eu queria dizer aqui, é um desafio, está me desafiando, se é, mas claro que eu sou. Só que de maneira alguma eu vou te obedecer, porque quem tem que obedecer aqui é você. Mas tudo isso eu te darei. Aí entra naqueles que fazem a obra em troca de alguma coisa. Tudo isso eu te darei? Ah, então aí melhorou. Então eu vou esquecer do primeiro se é, eu sou. Do segundo se é, também, eu sou. Agora, já que você vai me dar alguma coisa, então vou trabalhar em troca de alguma coisa. Esperando receber alguma coisa, é os pratos do diabo. Sempre oferecendo alguma coisa. Irmãos, o diabo conhece a natureza humana. A preocupação do homem de sempre ter e não ser. É uma mensagem que ouvimos há muito tempo no apóstolo, a crise do ser, porque as pessoas estão preocupadas em ter, mas não são. E para ter, necessitamos ser. E o diabo não quer, né, que você realmente entra por esse caminho, por essas atitudes que conduzem ao êxito, oferecer alguma coisa. Vamos seguindo para concluir. Um outro texto aí. O diabo também é apresentado como distorcedor da verdade, o desviador da visão da cruz, aquele que é capaz de transformar a revelação de Deus numa teologia humana. Irmãos, olha aqui. Distorcedor da verdade, desviador da visão, do propósito, transformar a revelação de Deus. Tudo que temos que receber. Uma teologia humana. Não, eu vou criar a minha própria teologia, porque eu não concordo com essa teologia, então eu vou criar a minha. Agora, olha o texto, esse texto de Mateus 16. Pode ler, amado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus
viu. Pode ler até, pode ler também o versículo 17? Quando Cristo, Filho de Deus, viu, e de ter ouvido Jesus dizer: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 23. Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E o último texto, Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro ressuscite. Então, nesse caso, de distorcer a verdade, de tentar desviar a visão, de querer transformar a revelação de Deus numa teologia própria, é o que se verifica quando Pedro, ele diz, todo esse texto que nós acabamos de ler, de ouvir. Agora, o que nós aprendemos com isso, irmãos? A mesma boca que foi usada pelo Espírito Santo foi usada pelo diabo. Isso é terrível, é triste. A mesma boca que, não sei se minutos, ou quem sabe segundos, vamos colocar minutos, que foi usada pelo Espírito Santo, mesmo que foi vaso, boca de Deus, foi vaso, foi boca de Satanás. É uma questão de quê? De falta de vigilância. Vigilância. Porque o Espírito Santo, ele chega o Espírito, ele falou positivo e não vigiou. Esqueceu de tudo que tinha falado e ouvido Jesus. E aí deixou de dar usar sua boca. Isso pode acontecer comigo e com você. Então o vício age por brecha, por legalidade. Não há essa brecha, essa legalidade, irmão, sabe? O diabo é o articulador das divisões da igreja. E aí está aí o texto de Romanos 16, 17 e 20. Vamos ler mais esse texto. Rogo-vos, irmãos, que vocês bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras de lisonja enganam os corações incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aleluia! Glória! Amém, amados? Então nós vemos aí o diabo trabalhando, articulando divisões na igreja. Mas há uma sentença de Deus contra aqueles que dividem, contra todo espírito de divisão. O Deus da paz, em breve, esmagará o diabo e seus anjos debaixo dos vossos pés. Amém? Em nome de Jesus. Em outras palavras, sempre ou quase sempre, no meio das divisões, quem está tendo vitória não é Deus, mas o diabo. Pode ser até que a divisão esteja sendo feita em nome do Espírito Santo, como está na cabeça de muitos aí que é dividido. Mas cuidado, o diabo vai estar dando uma gargalhada no canto da igreja. Ele, Satanás, é descrito como transformista, como um camaleão espiritual. Em 2 Coríntios 11:14, o que está escrito aí, confere? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí, você sabe o que é isso? Ele pode se materializar como queira. O diabo pode se materializar num macaco, num gato, num cão. Já tive experiência assim de guerrear contra o diabo cara a cara. Assim, ele pode se materializar num homem, numa mulher, num anjo. Ele pode se materializar. Então é terrível. Então ele é um verdadeiro transformista, é um camaleão espiritual. Então temos que ter cuidado com ele. Ficar de olho no seu pé, onde ele está pisando, né? Como é o seu pé. É igual uma irmã que contou uma visão em Roma Levada. Ela teve visão de mão, está dando glória, tá? De repente, eu não estou sentindo quase, estou sentindo bem, estou rupiando, isso não é normal, meu irmão. E aí, ela disse que o Espírito falou assim: olha para o pé lá no anjo. Aí, quando ela olhou, era o transformista
olhar para os pés. Onde você está pisando? É bonito? Onde você está pisando? É bonito? Onde seus pés? Seus pés estão firmes onde? Na rocha que é Jesus? Onde você está caminhando? Então, quando ela viu aquelas patas, ela repreendeu o bicho. Então não pode olhar só para cá. Então, isso tem que ficar no decoração. Tem que olhar para os pés para ver onde anda. Amém? Vamos terminar, irmãos? O diabo é tido como por atiçador de hostilidades contra a igreja. O cara trabalha em todas as áreas que você puder. Então ele trabalha melhor aí, atiçador de hostilidades contra a igreja. De acordo com Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Esse o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Nós vamos concluir com esse texto. Aleluia! Fechando essa mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Olha aqui. Atiçador de hostilidades contra a igreja. Está em Apocalipse. Quer dizer, o diabo não temos, porque ele está para lançar em prisão. E muitas vezes essa prisão não é a prisão física, não é a prisão, é o cárcere também. Daqui a pouco vamos dar exemplo. Mas a prisão da calúnia, da difamação, da acusação. Irmãos, a prisão da tristeza, da angústia, da dor, da decepção. E essa prisão é uma prisão momentânea, sabe por quê? Porque o nosso Jesus Cristo, general de guerra, ele é o grande libertador. Mas prisão em que sentido? Porque o diabo ele trabalha, ele difama, ele calumnia, ele joga tanta lama, que muitas vezes a pessoa pode ficar presa na angústia, na tristeza, na decepção, de às vezes uma pessoa, né, que ela conhece difamando, enganando. Então a pessoa o quê? Muitas vezes o diabo quer prender as pessoas nessa angústia, nessa tristeza, porque ele quer isso, o papel dele é isso. Agora, pode ter também a prisão cárcere. José, ele foi preso. Por quê? Porque ele tinha atitudes que conduziam ao erro. Daniel foi preso na cova dos leões. Quem mais? Sadraque, Abednego foram presos na fornalha. Quem mais? Temos muitos exemplos. Né? O próprio Jesus, ele foi preso na cruz do Calvário. Paulo e Silas foram presos. Jeremias preso no calabouço. Então, porque tinham atitudes que conduziam ao erro. Mas olha aqui, não temos, porque nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a isso enquanto estivermos nessa terra, envolvidos com pessoas. Não temas as coisas que temos de sofrer. Nós já sofremos muitas coisas semelhantes. Estamos sofrendo muitas coisas semelhantes. E até que Jesus volte, estamos sofrendo. Não temos que fugir disso. Agora, não vamos ser o alvo. Não vamos ser o vaso, instrumento, a ferramenta nas mãos dele para provocar essas pessoas. Mas nós, quando isso acontece conosco, é por causa que estamos sendo observados na nossa integridade, desvio do mal, eternamente. Então não temos, o Senhor está te dizendo nessa tarde, não temos. O diabo, esse advogado, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulações, tereis problemas, mas ser fiel até a morte, ser fiel a Deus, ser fiel à sua cobertura espiritual, ser fiel à sua comunidade, ser fiel. Como está a nossa fidelidade diante do Senhor? Ser fiel, irmãos, porque a promessa do Senhor não falha. Olha aqui, ser fiel até a morte, ainda que você tenha que morrer. Ser fiel ao Senhor até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe qual é o resultado de tudo isso? O Senhor, Ele vai te honrar. Só o Senhor pode te honrar. Te colocar em posição de autoridade, em posição de trono, em posição de reino, de governo, de domínio. O Senhor, Ele vai te dar não mais um tumbante, mas o Senhor vai te dar o quê? Uma coroa. Porque para você venceu. Em Cristo você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amado, para isso que todas as obras de Satanás que você ouviu até aqui, e as outras você vai conhecer estudando a apostila. Se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer, para destruir todas as obras do diabo.
Amém? Aleluia. Então, pai, depois você estuda como atua o diabo, suas atitudes contrárias, as 27 ações dele apresentadas na Bíblia, e finalizando, resistindo. Como que você vai vencer o cabra em nome de Jesus? Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero chamar o bispo Edmar, orar conosco, para que o Senhor nos ajude a ter as atitudes que conduzem ao êxito. Aleluia. E jamais o inimigo vai encontrar a legalidade para nos levar a ter atitudes contrárias. Que não levam ao êxito, mas ao fracasso e à derrota. Porque o que Deus planejou, aleluia, atitudes que conduzem ao êxito, ao alto, ao propósito que Deus estabeleceu para nós. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar, vamos abençoar a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Aplica, Senhor, esta palavra que ouvimos e faz com que a claridade do teu Espírito, da tua revelação e da tua iluminação permaneça em nosso coração. Que a fidelidade aos princípios da palavra viva do Senhor se manifeste em nós. Satanás, o advogado de acusação, caia por terra e já caiu. Em breve será vencido completamente. E que nós possamos nos levantar com atitudes de fidelidade, de responsabilidade e de ação para que o reino de Deus cresça, se multiplique e o teu nome seja glorificado nesta terra. Escreve em nossa vida e faz-nos que vivamos a tua palavra em nome do Senhor. Amém. A palavra final do nosso apóstolo em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Caiam por terra agora os hinos. Para esta canção. Em nome do Senhor. Fica só na caixa. Estabelecida a casa do Senhor. Senhor é Deus que sana, que cura e santifica, Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito, os nossos lábios vamos proclamar. Estabelecida a casa do
Pegue caneta e papel para anotar. Meus irmãos, incrível como é que há um sopro de Deus na terra. Se você tem olhos espirituais para ver, sensibilidade para perceber, você vai ver que há um sopro especial de Deus na terra. Anote isso. Geralmente alguns pregadores místicos, eles dizem, é um sopro especial de Deus na igreja. Eu estou dizendo na terra. Diga que eu, na terra. Mas eu peço que cesse toda a conversa. Toda a conversa. Irmão, nós precisamos criar cultura de aprender a ouvir a palavra de Deus. Quase que eu venho aqui à frente para pedir para o Bispo Hermes para parar um pouco. Meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, não. Se os líderes estão fazendo assim, imagine as ovelhas. Eu não consigo pregar no meio dessa conversa de vocês, irmão. Morde a tua língua um pouco. Põe um zíper na tua boca. Escuta Deus falar. Essa é uma das razões porque tanta semente que tem sido semeada no meio de vocês está desperdiçada. Porque é impossível você escutar e falar ao mesmo tempo. Ou enquanto está falando. Você precisa pôr isso na sua cabeça. Eu não quero que você pense que eu estou apresentando aqui o perfil de uma igreja perfeita. Porque, meus irmãos, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Mas, irmãos, você tem uma ideia. Quando começa a reunião de cultos na igreja que eu frequento, olha aqui, essa toda movimentação, toda conversa, começa conforme. Quem chegar um minuto atrasado, os diáconos já põem em paredão. Tem que ficar no hall de entrada. É hora de adorar. Todo mundo adorando. É o corpo adorando. Não tem ninguém conversando, ninguém fazendo outra coisa. É o corpo adorando. Que disciplina, que coisa gostosa. Então, irmãos, há um clima. A própria igreja já é educada a partir dos próprios amigos. Vocês querem ver uma coisa? Para começar, o pau não é vizinho para ninguém ficar sentado lá na frente. Nós vamos acabar com essa moda de gente sentada na frente. E ainda dando maior exemplo, conversando, batendo papo, fazendo de coisa. Irmão, ali é lugar para se ver a glória de Deus e se ouvir a voz de Deus. Só fica na frente quem está agindo, atuando, ministrando. Quem não estiver ministrando, está fora do papo. Está fora da papo. Isso se chama assim, alinhamento. Alinhamento profético. O objetivo é projetar personalidade, né? É projetar o Senhor. Diga, é o Senhor. Amém. É Jesus que tem que ser visto nos levitas. Glória a Deus. É Jesus que tem que ser visto em quem está se apresentando ou de alguma forma. Se não está operacionalizando, fica lá na vitrine, lá na frente. Para quê? Para crescer o ego? Para mostrar para o povo que está chegando na congregação
que você é um dos que manda ali, ou é alguém que quer ser alguém importante ali na frente, para que isso? Incrível, sabe o que acontece? Quem acompanha meu ministério vai observar que há muito tempo eu evito ficar sentado na plataforma. Quanto tempo vocês observam isso? Muito tempo. E eu ia para frente assim, antes de estar atuando, isso que eu me incomodava. Agora, na igreja que eu frequento, lá no Havaí, eu aprendi por quê. Eu fazia pelo Espírito, mas sem ter um fundamento. Agora eu aprendi por quê. Porque, irmãos, o objetivo da plataforma aqui não é apresentar personalidade, não é projetar pessoas, mas é projetar o nome que é sobre o Senhor da igreja, o dono da igreja, a razão da igreja, o porquê do nosso ajuntamento. Só fica na frente quem está ministrando. Se não está ministrando, irmão, sai da frente. Sai da frente. Vai sentar num lugar lá e vai ser ministrado. Vai receber a palavra. Quando os levitas apresentam, termina o louvor, a igreja toda está chorando. Os levitas vão para frente ministrar de olho fechado. Sabe? Não estão olhando para ninguém, não estão observando ninguém. Estão ali adorando. Ligados. Ligados. Maravilha. Todo mundo harmônico. Ninguém quer tocar um instrumento mais alto que o outro. Ninguém quer cantar mais alto que o outro. É uma sinfonia. Há uma sincronia. E as músicas de acordo com o tema da mensagem. Irmãos, é a busca da excelência. Mas eu fico assustado de ver o pregador está pregando aqui, vocês estão conversando, até para dar glória a Deus no reino daquela, você tem que saber a hora de dar. Você levanta lá para dar um glória, você está querendo aparecer. Na verdade, você está dizendo, ei, eu estou aqui, ó. Isso é pentecostalismo maluco. Tem por aí muito, né? Não vai me chamar de tradicional, eu sou fogo, viu, seu? Pode chamar de fogo. Mas nós temos liberdade, andamos e apresentamos, viu, seu? Deixa a gente subir. Aprende, você tem liberdade no Espírito, mas tem muita gente que, em nome da liberdade do Espírito, está no cara caro. Bem, se você não tem disciplina nem humildade para sentar e ouvir o outro, você não tem autoridade para vir aqui à frente e ministrar nada. Os maiores ministradores que eu conheço são aqueles que sabem pouco, sabem sentar e ouvir e aprender. E Tiago diz, melhor é ouvir do que falar. Repita para ele, por favor. Melhor. Mas não trata assim. Levanta a mão aí. Melhor é ouvir do que falar. Vocês acham que o Shekinah é uma plataforma para os jogadores falando tudo que é possível? A minha oração é que Deus levante gente que tenha consistência em Deus e na palavra. A gente tem um time aqui imenso. Quero que chegue um dia aqui no Shekinah que eu vejo sentado ali só, conferindo, administrando pessoas. Se não está falando, não quero nem falar. Eu quero ver se a tua terra que tem recebido tanto já colhe o quê? Frutificar, brotar. Eu espero viver esse dia. Ficar só sentado conferindo, vendo a você que eu botei naquela terra ali. Oh Deus, que maravilha. Olha como é que está bonito. Que bom sentar ali e ouvir o bispo de mar. Está precisando comigo. Pegando uma palavra afinada, uma palavra simples, precisa, assertiva. Estão falando abobrinha aqui na frente.
aprender. E maravilha! Veio aqui o pastor Arturo, corajosamente, que você não tem ideia o que é você tentar falar um idioma que não é o seu. Não é? Não é fácil, não. Eu achei que a performance dele, pela primeira vez falando português, né? Olha, você melhorou. Não tenha medo, não. Isso vai te treinar mais. Isso você tem que concentrar mais nele. Porque ele é o futuro auxiliar de bispo da Bolívia, né? Aleluia. O Arturo está sendo treinado para ser o futuro ou o primeiro auxiliar de bispo da Bolívia. Com certeza. Entende? Talvez dizer, por que não as mulheres? As mulheres têm o seu lugar aqui. Mas se vocês conheceram a cultura da Bolívia é 1000 vezes pior do que o Brasil em matéria de machismo, né? Então nós precisamos da figura masculina aí, até para a igreja ser acreditada e aceita na cultura. Né? Dentro da Shalom, a mulher será sempre honrada. Mas nós precisamos aprender os limites, tá? Cultura e saber lidar com isso. Porque se nós não soubermos, vamos bater com a cara no mundo. Está claro? E mudança de cultura, irmãos, é um processo que é por isso que a igreja, essa igreja apressada aí, ela não quer trabalhar a cultura. Ela quer só pregar um evangelho desencarnado da cultura e por isso que alcança tão poucos resultados. E resultados profundos. Eu participei de uma conferência profética lá na igreja do apóstolo Fone Chaves. Posso estar rico. Eu e minha esposa, pastora Regina. Vamos lá. E o foco da conferência era o poder da cultura. Eu nunca ouvi nada igual. E houve um profeta, meu amigo, Kevin, tem um ministério profético respeitadíssimo. Inclusive estivemos o ano passado juntos numa conferência apostólica profética no México. Eu ministrei ao lado dele. Minha primeira expulsão, ou incursão, né? A palavra não é expulsão, é incursão. Para ministrar fora do nosso arraial, pregando em espanhol. Escrevi tudo, viu? Pedi um professor de espanhol para fazer a correção e mandei junto lá. Graças a Deus o Senhor me ajudou. Né? Mesma coisa quando eu prego em inglês, eu escrevo tudo. Né? Porque isso é exatamente quando você tem zelo e interesse de crescer, de aprender. Então, meus amados, vejam bem. Sabe o que? A grande pergunta que ficou naquela conferência sobre o poder da cultura é a seguinte: onde está o maior poder? O poder da mensagem religiosa da igreja ou no poder da cultura? Um negócio sério. Quando a igreja não aprende a conhecer a cultura, trabalhar as fontes da cultura, existe um livro chamado Pastor Melquisedeque, que nenhum pastor, especialmente missiólogo, deveria deixar de ler e assimilar. Aliás, deste autor, ele tem mais 2 outros livros que tratam da mesma questão. Livros revolucionários sobre essa questão da cultura. Pastor Melquisedeque. Tem mais 2 outros livros dele já em português. Tem um terceiro agora que ele escreveu, um quarto que ele escreveu, que eu já li, sobre o islamismo. Também imperdível. Sabe, meus amados? Nós precisamos trabalhar a nossa cultura e a cultura dos povos onde o Senhor nos levar, para evitar dar mancadas que outros já deram, continuam dando. Isso chama-se fazer a obra de Deus com sabedoria. Diga o termo, sabedoria. E às vezes a gente aprende apanhando.
que aprende a aprender. O Salomão só tem aprendido. Apanhando. Eu não tive um mentor, eu não tive um apóstolo para me mentorear. Eu tive que ser mentor de mim mesmo. Aprender com os meus erros, os erros dos outros. A geração que Deus está levantando agora, a geração apostólica, é privilegiada. Ter o privilégio de ter mentores. Pessoas que têm caminhadas, têm experiência, que vão te passar a sabedoria para que não cometas os mesmos erros que eles cometeram. Aprender a duras penas. Diga ao Senhor assim, você é uma geração privilegiada. Seja muito bom, você é de uma geração privilegiada. Você precisa ter os olhos abertos para reconhecer isso. Então eu vou fechar. Olha aqui, meus irmãos. Algumas tradições que nós temos que quebrar. Primeira é essa. Nós precisamos acabar com essa plataforma vitrine. De gente que ocupa a frente, a plataforma, a reunião da igreja ou da obra geral, para ficar lá de decoração. Né? Diga, isso aqui não é vitrine de decoração, viu? Pode estar engravatado, pode estar do jeito que tiver. Vai pro banco. Vai pro banco. Senta lá e vai ouvir. Vai aprender. Tem pastor que convida o visitante, o pregador visitante, põe ele lá para pregar e fica andando e conversando nos corredores e toma banho. Não serve nem para ser diácono da igreja. Hora do culto divino, irmão. Hora do culto divino. Hora do culto divino. Você tem que entender o seguinte: se você está na escala para ministrar, você ocupa o seu espaço na hora certa. Não fica em vitrine na frente. Se você não tem espaço na administração, senta e vai ouvir. Vai ser ministrado. Olha, o que tem de líderes secos por aí. E o problema é esse: querem dar o que não tem. Porque não aprenderam a ser humildes para sentar, aprender e ouvir. Deus quer tratar